Flamengo sai de Belo Horizonte derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 e deposita a confiança da nação em apoiar o Flamengo na partida de volta. Vamos fazer aqui uma rápida análise do que foi Flamengo e Atlético Mineiro logo após a vinheta. Vem comigo! Ei, vem comigo que isso aqui é coisa de rubro-negro, beleza? O Flamengo saiu de Belo Horizonte com uma derrota por 2-1, né? Partida de ida, tem o jogo da volta no próximo mês. Aí eu pergunto, dá para reverter o placar mesmo jogando esse futebol que o Flamengo apresentou inferior ao Atlético Mineiro na partida de ida? Vamos aqui falar sobre isso, mas antes eu vou te pedir, para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, poxa, se inscreve no nosso canal, se inscreva e venha fazer parte desta família Coisa de Rubro Negro. Você que já é inscrito ou inscrita, muito obrigado pela moral, muito obrigado pela sua inscrição. Continue aqui conosco e deixe o seu like. Deixe o seu like, pois o seu like é muito importante, é fundamental para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E também acione o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no nosso canal. Falando então sobre Atlético Mineiro e Flamengo, oitavas de finais, partida de ida, e o Flamengo apresentou um futebol ainda muito abaixo do que pode ainda apresentar na temporada. A proposta do Dorival, né, pelo menos inicialmente na escalação, era tomar menos gols possíveis, né? Não ser tão vazado. A escalação que tinha sido vazada, né, nas redes sociais, que tinha sido divulgada, se confirmou. Ele foi a campo com o Diego Alves, Pablo, Caio, lateral direito foi o Mateuzinho, Felipe Luiz pela esquerda, o volante foi o João Gomes com o William Arão, um pouco mais à frente Andrés Pereira, Everton Ribeiro, e no ataque ali o Arrascaeta, mais próximo ali do Gabriel Barbosa. A proposta de defender um pouco mais, né, de se resguardar, de dar sustentabilidade ao esquema defensivo, pelo resultado foi até eficaz. Não tomou tantos gols, poderia ter tomado até mais gols, porque o Atlético Mineiro teve chance para isso, o Flamengo deu brecha para que fosse mais vazado, mas quem sabe aí pelos os deuses do futebol não permitiram que o Flamengo saísse de lá com uma derrota, né, um pouco mais ampla, mais larga. Mas aí o Flamengo, mesmo com essa, tentando se organizar, né, taticamente para poder tomar menos gols, foi surpreendido, aquela cochilada habitual do Flamengo, logo aos 7 minutos, em um lançamento ali para o Hulk e uma saída totalmente bizarra, displicente do goleiro Diego Alves, que foi disputar uma bola fora da área com o Hulk. O Hulk levou a melhor e aí encobriu o goleiro. 1-0 para o Atlético Mineiro em um erro sim do Diego Alves, tá? E por que não dizer também da defesa do Flamengo? Porque aonde estava a defesa do Flamengo? Diego Alves saiu, talvez pela necessidade de ter que sair na bola. Tudo bem, saiu errado, saiu de qualquer jeito. Mas aonde estava a defesa do Flamengo naquele momento? Estava dormindo ainda estava dormindo. O jogo já tinha começado, era 7 minutos do primeiro tempo. E aí foi surpreendido o Flamengo e nós fomos surpreendidos com aquela saída bizarra, bizonha do Diego Alves. O Flamengo usou e abusou dos passes errados. Continua errando muitos passes. Continua errando passes de poucos metros. Por quê? Aí eu pergunto por quê. Galera, o adversário do Flamengo, a gente comentou isso, teve uma live compartilhada ontem, né? Uma live simultânea juntamente com o nosso canal aqui, Coisa de Rubro Negro, logo após o jogo, com o canal Pedro Neto. E falamos sobre isso, eu falei sobre isso. O time do Flamengo hoje é um time totalmente previsível. E o que justifica esses passes errados, além da falta de concentração? O adversário, ele prevê a jogada do Flamengo.
Ele já sabe o que cada jogador, qual o caminho que vai seguir. E o Flamengo tem sido um time totalmente previsível, principalmente na transição demorada, na passagem de bola demorada, né? Aquele toque a mais, aquele delay das jogadas, sabe? Quando você demora um pouco mais, você precisa ser um pouco mais rápido, mais dinâmico para poder fazer as transições, para poder chegar e surpreender o adversário, para poder ter chance de gols. E o Flamengo não tem feito isso. O Flamengo demora muito, pensa muito, e isso dá muita possibilidade para o adversário se antecipar as jogadas e roubar a bola, principalmente naquele setor ali na meiuca do meio campo, ali no setor defensivo, né? Que protege, que pelo menos deveria proteger a zaga, né? Então o Flamengo tem errado muito e os adversários têm se aproveitado disso. E ontem, de novo, o Flamengo pecou muito nos passes errados e o Atlético Mineiro soube aproveitar. O Flamengo tentava chegar ao gol de empate. Um dos destaques para mim foi o Andrés Pereira, que foi amarelado no primeiro tempo, mas um jogador que você via a vontade de querer fazer a diferença em um time que praticamente, por mais que tivesse jogadores talentosos, e tem, parecia que não tinha uma carta na manga, parece que não tem recurso. O Flamengo falta repertório, é como se você tivesse uma quantidade de músicos muito bons, ótimos músicos, mas sempre com as mesmas músicas, o mesmo repertório. O Flamengo não tem apresentado nada de novo. O Arrascaeta, quando é muito bem marcado, o Atlético Mineiro, tanto no jogo contra o Brasileiro, no Brasileirão, como o jogo de ontem, né? Tem feito uma marcação praticamente dupla em cima do Arrascaeta, impossibilitando de dar espaço ao Arrascaeta jogar. E aí nós sabemos que quando o Arrascaeta não consegue jogar, o time do Flamengo praticamente some. No segundo tempo, o Atlético Mineiro teve outras oportunidades, né? Inclusive colocou uma bola na trave, em uma transição rápida que surpreendeu também, novamente, o setor do Flamengo defensivo. Mas logo no segundo tempo, o Mateuzinho em um passe errado, em uma jogada errada, praticamente possibilitou o contra-ataque do Flamengo, do Atlético Mineiro, em uma jogada onde foi parar no pé do Hulk. O Hulk teve espaço suficiente para poder pensar, passou por um, passou por outro, veio o outro, ficou com a bunda no chão e veio levando. E teve a calma, a tranquilidade de achar o jogador Atlético Mineiro, né, sozinho do lado direito, e um lançamento muito bonito, muito preciso, e um gol de cabeça. E uma bola que eu acho que o Diego Alves poderia ter chegado naquela bola, pelo menos a impressão que deu. Então, o Flamengo foi surpreendido novamente, 2-0 para o Galo. Então o Flamengo estava tentando ainda, né? No segundo tempo continuava tentando em poder fazer um gol e diminuir o placar, mas o Flamengo se esbarrou muito, se deparou muito com a sua dificuldade de criar algo novo, algo que não fosse tão previsível. E aí o Flamengo esbarrou nessa falta de repertório, nessa falta de tirar um coelho da cartola e poder apresentar algo diferente. E pelo menos neste jogo os jogadores mostraram um pouco mais de interesse, mostraram vontade de jogar, né? Mesmo com toda a dificuldade. E aí o Dorival, ele fez algumas mexidas, algumas substituições, colocou o Ayrton Lucas para dar um pouco mais de velocidade, agredir mais o Atlético Mineiro pelos extremos ali, né? No caso, pelo lado esquerdo. Fez a mesma coisa pelo lado direito, colocando o Rodinei e tirando o Mateuzinho, que para mim o Mateuzinho foi o pior da partida. O que o Mateuzinho errou de passe, estava totalmente desconcertado, desorientado. E realmente ontem o futebol do Mateuzinho não colaborou em nada para o Flamengo. Com o Flamengo. Mas assim, fez algumas mexidas, colocou o Pedro. A intenção do Dorival era realmente sair lá do Mineirão com um placar
mais magro, né? Para poder ter mais chance de poder reverter isso aqui no jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 13 de julho. E fez a proposta dele e funcionou. Funcionou. Colocou o Lázaro para dar um pouco mais de agressão, agredir mais o Atlético Mineiro. E o Flamengo chegava mais. Chegava mais. E um gol sem querer do Lázaro, né? E falo, para mim, mesmo com pouco tempo que ele teve dentro de campo, eu vou dar o meu destaque positivo para o Lázaro, porque foi o jogador que tentou fazer alguma coisa diferente dentro da partida. Eu conseguia ver dentro do jogo inteiro sempre a mesma coisa, sempre as mesmas jogadas, as mesmas tentativas, ou o chuveirinho, ou aquela bola que é cruzada meio que para poder ver, quem cabecear, cabeceou, vamos ver o que bicho que vai dar, tipo aquela jogada de qualquer jeito. E eu vi no Lázaro, eu vi uma possibilidade de ter alguma coisa diferente dentro da partida. E o Lázaro, eu vi essa possibilidade nos pés do Lázaro. Foi um gol, uma jogada que saiu pela direita do Rodinei, um cruzamento que ultrapassou, né, toda a extensão ali do campo e parou no pé do Lázaro, do lado esquerdo, e ele acabou tocando a bola. Na minha visão, ele tentou tocar para quem viesse de trás para poder finalizar, mas deu a sorte da bola ter batido no goleiro do Atlético Mineiro e a bola tinha entrado, fez 2-1. Atlético Mineiro 2-1. O Flamengo, então, com esse gol, meio que sem querer do Lázaro, possibilitou sim sair de lá com o placar, embora com derrota, mas ficou de bom tamanho, pelo menos para o futebol que o Flamengo apresentou contra o Atlético Mineiro. Um futebol melhor. Melhor que eu digo assim, gente, mais interesse. Pelo menos ele teve interesse. Não jogou bem, realmente não jogou bem. O Flamengo foi colocado na roda, o Flamengo foi colocado feito de bobo muitas das vezes ali. O Atlético Mineiro tecnicamente engoliu o Flamengo. E só não saiu de lá com uma vitória mais larga porque não sei porquê. Não sei porquê. Tá? O Diego Alves também teve uma bola que ele saiu bem ali, conseguiu defender. Repito, para mim foi erro do Diego Alves nos 2 gols do Atlético Mineiro. Tá? Quer dizer, o segundo gol não foi só erro dele, mas mais o primeiro. Mas um cochilo da defesa, né? Uma desconcentração que tem ocorrido com uma certa frequência e os jogadores têm que entrar mais ligados na partida, né? Então, mesmo com a falta do futebol que a gente gostaria, que a gente quer ver, pelo menos interesse, pelo menos um pouco mais de vontade, a gente viu isso na expressão, né, na cara dos jogadores. A gente conseguiu ver que os caras estavam com vontade de ganhar. É um caminho que está sendo percorrido, um trabalho com o Dorival. Eu acredito que esse futebol, eles vão trabalhar, né, para poder apresentar algo, ter algo diferente para poder mostrar dentro de campo, porque o Flamengo hoje é um time totalmente previsível e foi depositada a confiança na torcida do Flamengo no jogo do dia 13 de julho, no Maracanã, o jogo de volta, totalmente possível de se reverter, totalmente. E claro, a torcida do Mengão, a nação, nós estaremos comparecendo em peso, estaremos lá apoiando o Mengão no Maracanã e nos classificar. E se nós nos classificarmos, vamos ganhar uma força surreal para poder seguir o resto da competição. Vamos partir para as quartas de finais com muita moral, com mais resistência para poder ganhar essa competição, que para mim é a competição que o Flamengo precisa investir. É o caminho um pouco menos difícil, uma Copa, né? O Flamengo tem sido muito forte nesses jogos. E o Flamengo, a gente sabe que quando chega, se deixar chegar, ele chega para ser campeão. Então eu acredito muito no futebol, que ele possa surgir e conquistar, a gente poder rumar, né? Rumar a esta conquista da Copa do Brasil. Já que no Brasileirão a situação está bem complicada, né? Tá bem mais difícil. Falando em Campeonato Brasileiro, o próximo desafio do Flamengo será no próximo sábado, no Maracanã, às 19 horas,
contra o América Mineiro. Então é o próximo desafio do Flamengo. Vamos ver se a gente consegue, né, jogar um futebol legal e conseguir, né, pelo menos não ficar tão feio, né? A gente está próximo à zona de rebaixamento, a 1 ponto. Né? O Flamengo precisa reagir no Campeonato Brasileiro e até lá a gente vai ficar aqui, ligadinhos, torcendo juntos com o nosso Mengão, porque você já sabe, quem torce junto, joga junto. Até a próxima e valeu!